3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a Palavra de Deus e caminhando no livro de Atos dos Apóstolos. Ai, que gostoso percorrer com você toda a Escritura, versículo por versículo, irmos tirando ali verdades tão maravilhosas para o nosso coração, que nos dão direção, que nos mostram a vontade de Deus, como devemos nos posicionar neste tempo que vivemos, diante dos desafios da nossa época, diante dos desafios da história da Igreja nos dias atuais. Estamos vendo Paulo ali em Jerusalém, Paulo sendo preso, Paulo vai ser até condenado, sendo levado até para Roma, mas ali em Jerusalém ele ia enfrentando a fúria, o ódio dos judeus, para ser levado a Roma, para ser julgado. Eles querem a morte de Paulo, querem destruí-lo. E nós vamos ver como Paulo está apresentando a sua defesa, como a defesa de Paulo é baseada no seu testemunho, na sua vida. E vamos ver, dentro da história de Paulo, como foi o chamado de Paulo para pregar aos gentios. Vamos ver como ele teve convicção de que ele fora chamado para pregar aos não-judeus no mundo inteiro. Deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. Há um chamado de Deus para você. Quem sabe para nações, quem sabe o que Deus quer falar com você? Deixe-o te falar. Vai ser maravilhoso. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Dentro do contexto do que vamos ver no nosso programa de hoje, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo agarrado pelos soldados ali da fortaleza de Antônio, os soldados romanos, o centurião romano. Ali estão segurando Paulo porque os judeus querem estraçalhar, querem linchar, e socos e pontapés e pauladas, e querem acabar com Paulo, querem matá-lo. Paulo, então, é retirado do meio daquela turba, do meio daquela confusão, do meio daquele povo tão irado. E então, quando os soldados vão subindo com ele as escadarias, levando para a fortaleza de Antônia, Paulo pede para falar à multidão. E ele começa a falar em hebraico. E todos fazem silêncio para ouvir. E o que Paulo fala? Ele conta o seu testemunho. Ele conta como ele estava a caminho de Damasco, até hoje a capital da Síria, a mesma cidade, Damasco. Paulo conta que estava a caminho de Damasco, levando as cartas dos principais dos judeus para matar e prender os cristãos. E ele conta como que o Senhor Jesus lhe apareceu. Aquela luz mais brilhante do que o sol. Seus olhos se queimaram com aquela luz ofuscante. E ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ele diz: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Bem, ele estava perseguindo cristãos, mas perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Fazer o bem para os cristãos é fazer bem a Jesus. Servir aos cristãos é servir a Jesus. Assim como ter ódio, ou perseguir, ou matar os cristãos, o povo de Deus, é estar fazendo isso com o próprio Senhor, pois Ele habita em nós, somos o corpo de Cristo. Então, Paulo está contando isso, e que ele se levanta ali daquele caminho, está completamente cego, e ele chega em Damasco. Chega em Damasco e
está em uma casa aguardando, 3 dias está sem comer. E olha o que aconteceu. Vamos ver que Paulo vai ser batizado. Atos 22, de 12 a 16, nos diz o seguinte: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ah, que coisa linda! Nós vemos aqui que naquele encontro ali em Damasco, vem um homem chamado Ananias, um servo de Deus, um ancião, um homem de Deus, a quem o Senhor falou: levanta-te, vai na rua chamada direita, você vai encontrar ali Saulo de Tarso. Ore por ele, ele está te esperando. E ele viu um homem chamado Ananias chegar e orar por ele. Mas Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido quantas coisas esse homem já fez, como ele veio aqui para Damasco trazendo cartas dos principais dos judeus para amarrar, para encarcerar, para maltratar e para levar presos para Jerusalém os cristãos. E Deus diz: vai, porque eu tenho escolhido, ele é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. E Ananias foi. E aqui Ananias chega e Paulo está contando ali diante de todos, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus em Damasco. Ele veio procurar-me. E ali onde eu estava já há 3 dias sem comer, Ananias disse: Saulo, irmão, recobra a vista. Saulo, irmão. Nós sabemos que caem como que escamas dos olhos de Paulo. Ele recobra a vista. E a primeira coisa que Saulo vê, a última que ele tinha visto, era o próprio Senhor Jesus, em todo o seu brilho, esplendor, que ofuscou e queimou seus olhos. Agora ele vê a igreja, ele vê um irmão, aquele que ele tinha vindo para prender. Agora ele diz: Saulo, irmão, recobra a vista. E quando Paulo vê, logo Ananias lhe diz: o Senhor está dizendo que te escolheu para que você possa conhecer a sua vontade, conhecer e ver o justo, o Senhor Jesus, ouvires da sua própria boca, e você será uma testemunha diante de todos os homens. Hoje, em pleno século XXI, aqui estamos falando deste homem, Saulo de Tarso. Aqui estamos vendo que Deus teve um propósito para ele. E Deus vai enviar Paulo aos gentios. Ali, Ananias lhe disse: Deus te separou. Olha, em Atos 22, 17 a 21, Deus envia Paulo aos gentios. Ele está contando isso para aquela multidão que está ali querendo a sua morte em Jerusalém. E Paulo diz: tendo eu voltado a Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse:
Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Bem, Paulo está dando o seu testemunho aqui. Ele conta como ele foi batizado lá em Damasco. Ele conta como o próprio Ananias disse, Deus te escolheu para ser um vaso escolhido. Deus te escolheu para ir pregar aos gentios, aos pagãos, no mundo inteiro. Deus te escolheu para ser uma testemunha do seu poder e da sua palavra. E sabe, essa palavra dita a Paulo é dita a nós também, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a mensagem, esta é a palavra, esta é a ordem do Senhor para mim e para você. Ele nos envia. Bom, às vezes uma pequena palavra, Jesus te ama. Às vezes um pequeno gesto, um abraço. Às vezes um sorriso, um convite, um presente, nós estamos levando e testemunhando o amor de Deus. Deus enviou Paulo aos gentios. Deus o enviou para que ele pudesse testemunhar, para que ele pudesse ser esse vaso escolhido nas mãos do Senhor. Deus te escolheu. Eu não sei qual o seu dom, não sei qual o seu chamado, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus te escolheu. Deus te separou para cumprir este propósito. E nós vamos ver que a multidão, ouvindo Paulo, ouvindo esse testemunho, mas a multidão continua endurecida, enraivecida, e a multidão quer a morte de Paulo. Olha o que está em Atos 22, de 22 a 24. Lemos assim, ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Bem, escutaram Paulo até o momento que ele disse a palavra de revelação de quem ele seria, um vaso escolhido para testemunhar no meio dos gentios. Ouviram o testemunho de Paulo até que ele disse, bem, eu vim a Jerusalém e quando vim de Damasco a Jerusalém, eu tive de sair logo de Jerusalém porque o Senhor disse, não vão aceitar o teu testemunho aqui. Eu fiz as viagens missionárias entre as nações. Eu sou testemunha do Senhor. Eu aqui estou para dizer que Ele é real, Jesus. Jesus existe, Jesus morreu na cruz, ficou 3 dias sepultado, ressuscitou ao 3º dia, apareceu durante 40 dias a vários irmãos, subiu o Monte das Oliveiras, ascendeu aos céus e assentou-se à destra da majestade de Deus. De onde virá para julgar os vivos e os mortos. Paulo testemunhava, Paulo explicava o Evangelho. E ali, quando ele deu seu testemunho para aqueles homens irados, eles começaram a gritar. Fizeram uma verdadeira confusão. Jogavam poeira para o ar, tirando as suas capas, jogando para cima e gritando, levantando os seus punhos. Era tal a confusão que o centurião, o comandante, disse, olha, levem-no para a fortaleza. Nós vamos açoitá-lo, vamos torturá-lo para que ele confesse o que ele fez.
porque eu nunca vi uma multidão tão furiosa assim. Olha, nós não precisamos ter nenhuma ilusão com relação ao mundo hoje. Você sabia que hoje estão acontecendo martírios de cristãos no mundo? Recebi a notícia hoje de que um padre na Nigéria foi queimado vivo dentro da igreja. A fúria, a ira, o islamismo não aceita o cristianismo. O hinduísmo, o budismo não aceitam o cristianismo. As pessoas que se convertem do hinduísmo ao cristianismo, elas são açoitadas, linchadas, elas são mortas, martirizadas. Não aceitam. Hoje nós vemos ideologias, até mesmo políticas, não aceitam o cristianismo. Mas Jesus, ele disse isso, olha, vocês serão odiados, odiados por todos, por causa do meu nome. Esse ódio gratuito não é por causa do que nós somos, de quem nós somos, mas é por causa daquele que habita em nós, por causa de Jesus. O que ele fez? Amou. O que ele fez? Serviu. O que ele fez? Ele deu a sua vida. Esses dias um irmão estava me contando que ele estava em uma reunião, estava fazendo um trabalho junto com outros órgãos governamentais. E naquele trabalho, as pessoas que estavam ali na equipe descobriram que ele era um cristão. E ele era o único cristão daquela equipe. Então vieram para ele com muito ódio e disseram: você é um cristão? Como assim? Você é um homem inteligente? Você é um cientista e você é um cristão? E como assim? Aí ele disse: sim, eu sou um cristão. E aquele homem disse para ele: pois eu sou cristofóbico. Ele disse: cristofóbico significa aquele que tem medo de Cristo. Fobia é medo. Você tem medo de Cristo? Você tem medo de alguém que te amou e que entregou a sua vida por você? Você tem medo e rejeita alguém que pregou e viveu o amor, a paz, o perdão? E aquelas pessoas ali não tiveram como responder ao nosso irmão. Nós vivemos esse ambiente, essa multidão cheia de ódio, jogando poeira no ar, tirando as suas roupas e gritando que ele deveria morrer. Morte aos cristãos. Então, como o comandante disse: açoitem-no, vamos ver o que ele confessa, o que ele fez. Então, Paulo vai apelar para a sua cidadania romana. Paulo vai mostrar que a justiça deve ser feita. Olha o que está escrito em Atos 22, 25 a 29. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Bem, aqui Paulo nos mostra algo muito interessante. É que mesmo o crente sofrendo retaliações, mesmo o crente sendo perseguido, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo recebendo tanto ódio sobre si, ele deve apelar para a justiça, para as leis do seu país.
E aqui Paulo disse, olha, vocês vão me açoitar sendo eu um cidadão romano? Nenhum cidadão romano poderia ser açoitado, sofrer prisão, sem antes ser apresentada a sua defesa, sem antes ter um julgamento. Então Paulo disse, vocês podem me açoitar sem eu estar condenado? E o centurião corre e conta para o comandante, olha, o que você vai fazer? Você está indo contra a lei. Eu me lembro de um pastor amigo nosso que estava numa cidade, isso talvez vamos dizer, há uns 50 anos atrás. Ele estava numa cidade muito católica, era uma sede de bispado. Ele estava ali naquela cidade, não tinha nenhum crente, nenhuma igreja evangélica. E ele foi pregar na praça. E o padre e as pessoas, muito sem entendimento, começaram a pegar um paus e iam linchá-lo, iam bater nele, apedrejando. E ele pegou a sua carteirinha de pastor. E ele disse, eu tenho liberdade, pela lei, de pregar em todo o território nacional. Eu posso ir em qualquer lugar do Brasil que a lei me respalda para eu poder pregar o Evangelho. Então eles recuaram. Foi isso que aconteceu. Paulo disse, vocês vão me açoitar? Eu sou um cidadão romano. A lei, sim, é muito importante. O trabalho da missão Portas Abertas é exatamente este, de ir para defender, para cuidar de irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, contrariamente à lei, aos direitos humanos. Então, esse Ministério Portas Abertas tem buscado oferecer para os irmãos ajuda legal. Ajuda legal. É isso que a palavra está nos dizendo. Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção e Ele também nos dá a proteção. A vontade de Deus é soberana, Ele reina e governa sobre tudo. Mas Ele nos dá a direção, como falar, como agir, como viver, como caminhar com uma tarefa na área de conquista das nações, de romper com a pregação do Evangelho, com o evangelismo. Nós precisamos ouvir a direção de Deus. Você tem ouvido a direção de Deus? Você sente o chamado de Deus para a sua vida? É verdade que pregar o Evangelho é para todos. É para mim, é para você. Pregar o Evangelho, anunciar e testemunhar da glória de Deus, da sua graça, do seu favor, é tarefa para todos nós. Nós precisamos fazer. Precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, pregando o Evangelho, levando essa mensagem, a água viva, para todos ao nosso redor. Que tal orar? Vamos falar com o Senhor agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te peço perdão para os meus pecados, para a minha omissão. Ó Pai, como eu tenho feito tão pouco pela Tua obra, pela Tua causa. Perdoa-me. Lava o meu coração, purifica-me, limpa-me, dá-me a Tua direção para em todos os dias fazer aquilo que Tu queres. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor me santifique e use a minha vida para que outros sejam salvos e conheçam a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Graças a Deus. É isso. Buscar ao Senhor, estar alinhado com a sua vontade, testemunhar e pregar o Evangelho
por onde nós formos, a tempo e fora de tempo, através dos meios que Ele nos proporciona. Principalmente hoje, quando nós temos a internet, a televisão, as redes sociais, onde o Evangelho pode ir até onde você nem imagina. Que Deus possa usar você, usar com todo o poder. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!